Pessoal, bom dia a todos e todas aí. A gente tem que lembrar que nós estamos terminando a Segunda Guerra Mundial e eu fiquei passar um complemento de aula para vocês sobre a questão do final da guerra, né? Então, entre 44 e 45, nós vamos ver as derrotas nazistas, né? Onde nós vamos observar lá o dia D, desembarque na Normandia, onde a França é libertada do domínio nazista, o avanço soviético, né? Que começa logo depois da Batalha de Stalingrado, que foi a grande derrota nazista, e continua, né, nos anos de 44, 45 ali, até que as tropas do Exército Vermelho, de Stalin, tomam Berlim, derrotando definitivamente Hitler, que supostamente comete suicídio, né, e tem o corpo queimado e encontrado na porta do seu bunker, na Alemanha. Bom, o grande último ato da guerra foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Segundo o presidente americano Truman, a solução final para a guerra, para encerrar a guerra, diminuindo o número de mortos durante ela. E, segundo a visão histórica que nós temos, né, além de encerrar a guerra com a rendição japonesa, as bombas em Hiroshima e Nagasaki foram uma demonstração de força dos americanos para a União Soviética. Ou seja, já se iniciava entre 44 e 45, que nós conhecemos como a Guerra Fria. Né, o confronto ideológico entre americanos e soviéticos ali, entre capitalismo e comunismo. Né? Bom, a guerra termina, né, e antes do término da guerra, como eu falei, entre 44 e 45, são feitos tratados que vão dar origem à Guerra Fria, que vão dar origem à bipolarização do mundo dos anos 40, final dos anos 40 até o ano de 1991. Moda, por que final dos anos 40? Porque essa bipolarização começa a aparecer já em 44, 45, né? E ela caminha até 1991, quando ocorre a queda da União Soviética durante o governo Gorbachev, né? Quando vão ser feitas lá as reformas da Perestroika e da Glasnost, né, em 91. Coisa que vocês já trabalharam, já discutiram na aula de geografia, né? Bom, os tratados do final da guerra. Nós temos o Tratado de Potsdam, ou Conferência de Potsdam, onde os líderes, né, aliados se reuniram, na verdade, e fizeram a divisão da Alemanha. A Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência. O lado oriental da Alemanha ficou sob influência soviética. O lado ocidental da Alemanha ficou sob influência dos Estados Unidos, Inglaterra e França. Ou seja, nós temos uma Alemanha dividida em duas, né? Nós vamos ter a República Democrática Alemã e a República Federal Alemã, duas Alemanhas, uma Alemanha oriental, uma Alemanha ocidental, uma sob influência socialista, a outra sob influência do capitalismo, e nós já observamos o processo de bipolarização acontecendo aqui. A Conferência de Yalta, né, que ratificou uma conferência anterior, que era a Conferência de Teherã, onde a Europa seria dividida em 2 áreas de influência. O lado ocidental da Europa, sob influência do capitalismo norte-americano, e o lado oriental da Europa, sob influência do comunismo, do socialismo soviético ali. Olhando para os 2 tratados, Potsdam e Yalta, a gente já percebe que há uma bipolarização entre o capitalismo e o comunismo. A gente já percebe a influência soviética de um lado, a influência americana do outro, e nós observamos a origem, né, o nascimento daquilo que vai ser a Guerra Fria, né? Essa guerra ideológica, essa guerra política entre o capitalismo e o socialismo ali. E é claro e evidente para nós que isso aí tem de se agravar, né? O auge dessa Guerra Fria serão os anos 60, onde nós teremos ali 2 eventos importantes, né? Teremos a Guerra do Vietnã e teremos a transformação, né, de Cuba numa república socialista após a Revolução Cubana. Esses 2 eventos são o auge da Guerra Fria. Nós vemos ainda, nesse período, a construção do Muro de Berlim, do Muro da Vergonha, né, que vai dividir o mundo, né, a partir de uma divisão simbólica da Alemanha entre o capitalismo e o comunismo. E, como eu falei, essa Guerra Fria que surge agora, com o final da Segunda Guerra Mundial, ela durará até o final da União Soviética. Galera, claro e evidente, por favor, que vocês devem prestar muita atenção na Conferência de Potsdam, que dividiu a Alemanha,
e da Conferência de Yalta, que criou áreas, né, de influência do capitalismo e do comunismo dentro da Europa, dividindo a Europa em duas, né? E, por último, nós temos a Conferência de São Francisco, né, que criou a ONU, conferência realizada, como o nome já diz, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, criação da Organização das Nações Unidas. O objetivo primordial da ONU era evitar uma nova guerra mundial, né? A ONU nasce pela mão daqueles que viram a destruição, né, 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, e a ONU tem um papel importante, né, que é manter a paz, principalmente através de um organismo dentro da ONU chamado Conselho de Segurança da ONU, né? Nesse Conselho de Segurança estão os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, e depois de algum tempo nós temos aí como parte do Conselho de Segurança a China, né? Então nós temos nações capitalistas, nações comunistas, que deveriam, né, a partir do Conselho de Segurança, definir posições para evitar uma nova guerra, um novo conflito no mundo, né? Coisa que não aconteceu. A Guerra Fria foi marcada por vários conflitos locais sob influência do comunismo e do capitalismo, né? E nós observamos que a ONU, criada objetivamente para isso, ela foi perdendo força, ao passo que hoje a ONU tem um trabalho muito importante, né, com relação ao comércio na OMC, à saúde agora na OMS, né, ao trabalho na OIT, né, a questão financeira mundial com o FMI, né, mas nas questões bélicas, nas questões relacionadas a conflitos, a ONU não tem uma força tão grande, não tem uma intervenção tão grande como aquela que era prevista para ela ter na sua criação ali. Então, nós podemos resumir a Segunda Guerra Mundial numa guerra que de 39 a 41 foi uma guerra marcada pelas vitórias nazistas, né? Invasão da Polônia, invasão da França, vitória em Dunkerque, né? Que foi a retirada de Dunkerque, as tropas aliadas perderam ali a batalha, né? E nós temos uma mudança no panorama da guerra com a entrada americana a partir de 1942. Os americanos foram atacados pelo Japão no Pacífico, nas suas bases, em Midway, Pearl Harbor, né, Havaí, e que a partir dali, com a entrada americana e com algumas ações da União Soviética, a guerra começa a mudar. O Hitler sofrerá, como a gente falou na aula, sua maior derrota, né, na batalha de Stalingrado. Depois o avanço soviético é inevitável sobre a Alemanha. Os americanos, ingleses e aliados, né, invadirão em 44 a Normandia, retomando a França de Hitler. E, por fim, como a gente comentou ainda hoje na aula passada, a invasão de Berlim por tropas soviéticas, a derrota nazista. Um pouco antes, em 43, a derrota de Mussolini na Itália, né? E, para encerrar a guerra, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que levaram a uma rendição incondicional e imediata do Japão, né? Os tratados, como vocês viram, Potsdam e Yalta, dividiram, né, a Alemanha em duas, e depois dividiram a Europa em áreas de influência do capitalismo e do socialismo, e a Conferência de São Francisco, com a criação da ONU, traz aquele organismo para se tentar novamente evitar uma nova guerra, um novo conflito mundial, certo? E aí nós conseguimos encerrar o ciclo da Segunda Guerra Mundial e, a partir da próxima aula, poderemos trabalhar com tranquilidade a questão da Guerra Fria. Beleza? Eu agradeço a vocês. Hoje uma aula curtinha, uma aula rápida, complementar, tá? Como eu havia prometido, para a gente possa ter o conteúdo, possa ter essa visão mais clara do que foi a guerra aí. Obrigado, gente. Valeu pela atenção e até a nossa próxima aulinha. Obrigadão.